por que eu atraí ou por que eu atraio esse tipo de coisa pra minha vida. Qualquer coisa que seja. Cara, o vídeo de hoje tá, assim, top demais. Porque eu já entrei nesses lugares muitas vezes na minha vida. Eu ficava me perguntando, gente, por que que eu atraio esse tipo de coisa? Por que que toda vez acontece uma situação parecida, só que em formatos diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes, mas no final é sempre a mesma coisa. E eu comecei a estudar no autoconhecimento desde muito nova, né? Eu sou nova ainda, mas eu comecei cedo. Comecei a estudar com uns 15 anos, procurar evoluir, crescer, né? Eu sempre fui esse tipo de pessoa. E eu aprendi desde o começo que a gente cria as coisas na nossa vida de acordo com a nossa mentalidade, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o que a gente fala. Então, muitas vezes eu me deparava com certas coisas e eu falava, por que que eu atraio isso? Por que que isso parece que tem um imã em mim que isso cola? Hoje eu quero contar pra você o porquê que isso acontece, como você pode ver áreas da sua vida que você atrai situações semelhantes, que existe um padrão ali repetitivo e como você pode simplesmente fazer com que isso não aconteça mais. Essa é a parte boa, porque a gente pode atrair, mas a gente pode também desatrair aquilo pra nossa vida e começar a atrair outras coisas. Se você tá atraindo coisas estranhas, esquisitas, interessantes, você pode também mudar isso para atrair coisas que você quer. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso. Eu quero começar a falar sobre isso usando um exemplo que eu vivi para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Desde muito nova, eu fui ensinada que para mim ter as coisas, eu precisava de muito esforço. Porque a minha mãe e meu pai foram ensinados assim. Eles vieram de outra época e não tem nada de errado nisso. Eu não quero que com esse vídeo você culpe seus pais, você jogue a responsabilidade para eles, porque a partir do momento que você reconhece que isso não é seu, que é um padrão dos seus pais, você pode mudar. Então você não precisa ficar naquele trauma e drama que é culpa dos seus pais, foi tudo dos seus pais, eu não tenho isso. Mas eu gosto de mostrar isso também porque faz parte. Então eu fui ensinada desde muito nova que eu precisava fazer tudo com muita força, que eu precisava me esforçar muito. Meu pai trabalhava Sexta-feira Santa agora, né? Minha mãe me contou que ele trabalhava toda Sexta-feira Santa. Todo domingo ele trabalhava, até de madrugada, até à noite. E assim, sempre com muito esforço, né? Ele passava o dia, não tinha tempo pra família, nada. Minha mãe também trabalhava muito. E na nossa infância ali, ela não tinha muito tempo com a gente, porque ela estava trabalhando com meu pai. Então eu sempre fui ensinada que trabalho exige esforço. Para você crescer na vida, você precisa de força. Então, quando eu comecei a empreender, eu tinha a crença limitante lá instalada na minha mente. Era algo consciente? Não. Mas ela estava lá, rodando. E essas coisas ficam rodando no nosso subconsciente, né? Então, o que acontecia? Eu fazia com tudo muito esforço. Então, eu trabalhava até meia-noite. Teve horas que eu saí do estúdio 3 horas da manhã, sem brincadeira. Já chegou de eu sair 3 horas da manhã. E quando a cliente falava que queria um horário, eu sempre estava disponível. Eu nunca dizia não, né? Porque quando você acha que tudo é com muito esforço na vida, impor limites é uma coisa que some. Porque se você acha que você precisa ter força para ter as coisas, que precisa de ser uma maneira difícil, você sempre vai sofrer. Você nunca vai impor limites, você nunca vai reconhecer o quão bom você já é, porque você sempre vai achar que precisa de mais. Então eu tinha isso, além de não impor limites. Eu não dizia não para as clientes. Eu fazia tudo do jeito que tinha que ser para elas, melhor para elas. Nunca reconhecia. Eu não descansava. Cachorro latindo. Além de não descansar, eu também trabalhava todos os domingos fielmente. E nessa época eu estava passando por uma depressão. Então juntou tudo. Porque tudo é uma coisa só, tava tudo interligado. A minha falta de impor limite pro outro, de reconhecer que eu sou uma boa profissional, que eu não precisava provar para as minhas clientes, que eu tinha que fazer tudo com muita força, que para mim ter cliente tinha que ser com força, eu tinha que ser perfeita, sabe? Eu tinha isso instalado na minha mente. E aí eu só atraía cliente que era abusiva comigo. Todas as minhas clientes, quando eu falava um não, pronto, acabou. Ou elas iam embora, ameaçavam ir embora, ou elas falavam que meu trabalho não era bom, que eu já fui boa há um tempo e agora eu não sou mais. Então eu recebia chuva de julgamentos, entendeu? Eu só atraía cliente desse tipo. E aí eu ficava, gente, poxa, eu me esforço tanto e as pessoas não reconhecem o meu esforço. Por quê? Por quê? Até que um dia eu recebi uma mensagem de uma possível cliente querendo agendar seu alongamento de unha, né? E aí ela veio, fez a unha, gostou, conversou comigo. Eu sempre
trabalhando no atendimento, oferecendo cafezinho e tal, não sei o que. Amou a unha. Nunca tinha feito, mas ela amou. Ela queria um formato específico. Eu falei, olha, esse formato não é tão bom pra sua unha, não pode ficar tão harmônico, mas se você quer, tudo bem. Sempre dando minha proposta, mas escutando o lado dela também. Amou. No dia seguinte, passou um dia, quando foi no outro dia, ela mandou mensagem pra mim. Eu odiei a unha. Todo mundo do meu trabalho disse que ficou horrorosa. A gente já pode perceber que é uma pessoa que não tem nem identidade própria, porque ela deixou se influenciar por outras pessoas, sendo que ela tinha achado linda. E o que eu fiz? Fui pro errado de mim. E aí eu falei, não, pode vir, que eu vou consertar, eu vou dar o meu melhor, eu não quero você insatisfeita. E quando a gente tá nesse lugar, a gente nunca recebe julgamentos. A gente sempre quer provar que tá certo. E às vezes você vai ter que estar na disposição de falar, olha, meu amigo, se você acha que eu tô errada, um beijo pra você. Então, essa cliente marcou comigo, né? Eu ia viajar numa sexta e eu ia atender ela numa quinta. Então eu falei, olha, tem que ser quinta-feira, porque eu vou viajar e tudo. Aí ela, ok, não, eu vou. Quando foi chegando na hora do atendimento, eu fui deixar uma cliente minha no posto de gasolina, que eu tava indo abastecer, a minha cliente ia pra perto. Aí eu aproveitei e deixei ela lá. Quando eu saí com o meu carro morreu. Simplesmente a bateria arriou do meu carro. E aí eu falei, caraca, aí comecei a ficar com medo porque aquela cliente falou que meu trabalho não tava bom, com medo dela falar mal pra outras pessoas, o medo, né? A falta que tinha em mim, o medo de ser rejeitada, a falta de querer ser perfeita. E aí começou a subir aquilo tudo e eu, meu Deus, eu tenho que atender essa cliente, senão eu vou me enlouquecer, ela não vai gostar do meu trabalho e tal. E aí eu peguei e falei mensagem pra ela, a gente pode marcar pra mais tarde, meu carro riu a bateria, aquela agonia. Gente, quando as coisas estão assim pesadas, é porque tem alguma mentira. E aí ela falou, não, tudo bem, a gente marca pra mais tarde. Aí eu peguei, consegui um cara lá que deu a chupeta na bateria, fui pro estúdio e tal. Quando ela chegou, eu peguei um quadro, porque eu queria explicar pra ela que o que ela dizia que não gostou foi o formato, disse que ficou muito grosso, ficava muito feio. Eu falei, olha, então assim, mediante ao que ela tinha me falado que não tinha gostado, eu comecei a explicar pra ela, olha, esse formato aqui pode ser melhor, vai ficar mais legal. Eu peguei o quadro e comecei a explicar. Gente, ela tava sentada na mesa e mexendo no celular. E eu explicando, tentando dar o meu melhor para aquela pessoa e aquela pessoa só me humilhando assim. E ela mexendo no celular e eu tentando explicar para ela qual proposta e ela calada, mexendo no celular, nem pro quadro ela olhava, gente. Aí eu falei assim, olha, se você não olhar pro quadro, vai ficar difícil de te explicar o que vai ser melhor. Aí ela pegou um celular na mão, gente, assim, falou assim, tá muito fácil de você entender o que eu quero. E jogou o celular em cima da minha mesa. Nessa hora, eu falei assim, não, tudo bem, eu vou fazer o que você quer. Sentei e comecei a fazer a unha dela. Gente, começou a rolar as lágrimas. As lágrimas iam caindo, as lágrimas iam caindo. E ela não tava nem aí, que eu tava chorando na frente dela. Ela pegava a unha, tirava e fazia assim. E devolvia pra mim. E cara, eu chorei tanto que eu tive que usar uma máscara, porque meu nariz tava só a meleca. Gente, de verdade, hoje eu rio porque hoje não tem mais aquele sentimento. Hoje eu já entendi o porquê que eu criei aquela situação. Quando ela foi embora, eu comecei a chorar. Meu Deus, por que essas pessoas fazem isso comigo? Eu querendo ser a vítima, né? Por que as pessoas fazem isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, sou uma pessoa tão gentil. Sabe, eu dei o meu melhor pra ela e ela rejeitou. Por que eu atraio esse tipo de gente? Aí eu percebi que eu não reconhecia o meu valor. Então, se eu não reconheço o meu valor no meu sistema de crenças, o que o universo vai mandar pra mim? Pessoas também que não reconheço, porque é a vibração que eu vibro. Em volta de mim tem assim, eu não reconheço quem eu sou, eu quero ser perfeita, e não existe ninguém perfeito, né? Então, eu atraía pessoas assim por causa do que eu achava sobre mim. Agora, quando você se ama, quando você se respeita, a tendência é que você atraia só pessoas que te veem da forma que você vê. E aí eu comecei a perceber, cara, isso é um presente. Isso aí, essa mulher veio pra me poder aprender sobre me amar, aprender a impor limites. E aí eu comecei a impor limites, comecei a dizer não, comecei a parar de atender todo domingo, comecei a descansar. E aí a minha clientela mudou. Começou a vir umas clientes mó legal, umas clientes que me entendiam, umas clientes que me respeitavam, porque eu não me respeitava. Se eu não me respeito, que tipo de pessoa eu vou atrair? É a mesma coisa de relacionamento. Se você tá só atraindo caras abusivos que não te respeitem, em que lugar você tá escolhendo isso?
Em que lugar você não se valoriza? Eu tenho uma amiga, gente, que ela é muito desconfiada. E ela mesma fala que ela é desconfiada. E aí eu perguntei pra ela assim, como eram os seus antigos relacionamentos? Como terminava? E ela dizia, eu sempre descobri uma mentira, sempre acontecia alguma coisa e eu ia e terminava. Você percebe que o ponto de vista dela é que não pode confiar em ninguém, que todo mundo vai te passar a perna? Então, isso é o que ela acredita. Então, ela vai atrair pessoas que qualifiquem o que ela acredita. Agora, se você tem um pensamento positivo, se você acredita, por exemplo, se você acredita que nenhum homem presta, que tipo de homem vai aparecer na sua vida? Homem que não presta. Agora, se você acredita que existem homens bons que vão contribuir com você, que vão criar um relacionamento grandioso, vai aparecer, porque a nossa vida ela funciona assim. O nosso poder de criação é muito grandioso. Então hoje, quando eu percebo que está acontecendo alguma coisa interessante, eu sempre pergunto assim, aonde eu estou criando isso? Aonde eu estou criando? Aonde eu estou escolhendo receber isso? E que presente essa situação tem pra mim? Então, quando eu reconheço que eu tô criando alguma coisa, igual a situação da cliente, que eu não me valorizava, por isso que só vinha cliente que não me valorizava, porque era o que eu acreditava, eu comecei a mudar meu pensamento, mudar a minha postura. Tá, Ana, mas agora, como é que eu atraio coisas novas na minha vida? Primeira coisa é reconhecer. Sai do lugar de vítima. Você não é vítima, você está escolhendo em algum lugar, através da sua falta de impor limites, através daquele pensamento que você tem sobre você mesmo, não reconhecendo a sua grandeza, né? Você tá atraindo esse tipo de coisa. Eu atraía muito amizade que me lascava, porque eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para que as pessoas me amassem, porque eu não me amava. Então eu era aquela amiga que qualquer coisa que você me pedia, eu fazia. Sabe aquela do grupo que adora uma pessoa? Que fala, ai, por favor, me ame, me goste. E as pessoas, todo mundo metia a faca nas minhas costas. Porque eu queria ser aceita. E quando a gente quer ser aceito, a gente não tem ninguém verdadeiro. Porque nem a gente se aceita, como é que a gente vai ter pessoas que nos aceitem? É sempre uma mentira. E aí eu comecei a ser eu mesma, comecei a dizer não, comecei a fazer só o que eu sentia vontade. E aí começou a mudar meu ciclo de amigos e aparecer só pessoas que realmente eram verdadeiras pra mim. Então hoje, reconheça, saia do papel de vítima e perceba como eu posso reconhecer quem eu sou hoje. Como eu posso atrair o que é verdadeiramente pra mim. Onde é que eu tô escolhendo atrair esse tipo de coisa? E assim você muda o seu campo e muda também o que você está atraindo.